Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é carreira e tecnologia, quando o assunto é banco de dados. E nesse vídeo de hoje eu quero responder uma dúvida muito comum que chega aqui da nossa audiência sobre só estudar a linguagem SQL é o suficiente para trabalhar com banco de dados? Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, que algumas pessoas acham muitas vezes que já têm conhecimento suficiente e que não precisam estudar mais nada. Eu quero estar trazendo esse tema realmente do que é importante para você trabalhar com banco de dados ou não, beleza? Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBLCM e o nosso objetivo é realmente te ajudar a acelerar na sua carreira, beleza? Vamos lá, pessoal. Por que eu quero trazer esse tema, né? Acho que muitas pessoas passam muitos anos, né, simplesmente ali com acesso ao SQL Developer e acham que já são sêniors em banco de dados e que conhecem tudo e tudo mais. Acho que um grande ponto que a gente precisa ressaltar é as pessoas que têm um conhecimento em SQL, é um conhecimento mandatório, sim, para trabalhar com banco de dados, seja DBA, desenvolvedor, analista, qualquer pessoa que acessa um banco de dados, é importante, de fato, você ter esse conhecimento em SQL, mas eu vejo que muitas pessoas que dominam muito a linguagem SQL enxergam o banco de dados como se fosse uma caixa preta, e muitas vezes não tem qualquer tipo de erro que dá, qualquer situação que acontece, muitas vezes não está entendendo o que está acontecendo. Tá? Então, hoje, dentro dos nossos programas, é até legal a gente poder falar sobre isso, que a gente traz uma sequência lógica, tá? Que a gente consegue trazer alguns elementos importantíssimos ali para você conseguir, de fato, ter uma melhor absorção do conhecimento. Então, o módulo de SQL ele é o segundo módulo dentro dos nossos programas básicos. E por que eu falo isso? Tá? Antes de você estudar a linguagem SQL, é interessante que você entenda a arquitetura de um banco de dados, que você entenda o que é uma instância, o que é um database, o que é um esquema, o que é um usuário. Por quê? Você vai precisar desses conceitos, inclusive, para poder se conectar, de privilégio e muito mais. Eu acho que um dos maiores erros são pessoas que vão acessar o banco de dados, simplesmente cria um usuário DBA lá para mim e acabou. Isso é um problema muito grande. E muitas vezes não ter esses conceitos da arquitetura do banco de dados, conceitos básicos de administração e segurança, acabam dando muitos problemas ali para pessoas que não têm esse conhecimento, tá? Então, acredito que sim, é um pré-requisito. Eu acredito que qualquer desenvolvedor, qualquer pessoa que estude a linguagem SQL, que domine a linguagem SQL, tem que fazer o workshop de administração básico, tá? Por quê? Ali você vai ter os elementos bases ali para você conseguir utilizar o banco de dados da forma correta. Não dá para ter permissão de tudo, não dá para ter simplesmente sem criar table spaces, entender o que é uma table space, como que funciona uma área de memória, o que é uma undo, o que é um redo, o que é uma shared pool, uma SGA, uma PGA. Esses elementos são importantíssimos, inclusive, para você se conectar dentro de um banco de dados. E quando a pessoa não tem esse conhecimento básico da administração, enxerga o banco de dados como se fosse uma caixa preta. Ah, não sei o que está acontecendo, agora tem que esperar. Muitas vezes está fazendo um rollback, o rollback está demorando, não sabe por que está demorando. Não entende os conceitos, como que o banco de dados funciona. Tá? Eu acredito que esse seja um dos principais erros. E muitas pessoas até que entram dentro do nosso treinamento, eles questionam. Ah, mas eu estou tendo que procurar alguma coisa sobre SQL porque eu não encontrei lá, sendo que estava no segundo módulo. Por quê? No primeiro módulo estava esperando e já vinha a linguagem SQL de cara. Não, é importante você ter esses conceitos básicos de administração, é importante você saber instalar o Oracle do zero, você ter um laboratório para você praticar, para você entender realmente como que o banco de dados funciona. A partir daí, você realmente conseguir aprofundar os seus estudos na linguagem SQL. Então, eu não acredito que só a linguagem SQL é suficiente para trabalhar com banco de dados. Tudo bem que é uma linguagem padrão aí para vários bancos de dados relacionais, né? Mas quando se fala do Oracle, é muito importante você ter um conhecimento da arquitetura. É muito importante você ter um conhecimento ali de como que um banco de dados Oracle funciona, para você realmente saber utilizá-lo da melhor forma. E muitas vezes pular essa etapa pode gerar muitos problemas na utilização, muitos problemas ali durante a utilização, inclusive, da linguagem SQL na hora de extrair os seus dados, manipular os seus dados, fazer um select, um join, um update, um delete. E você não ter esses conhecimentos pode ser muito ruim, tá? Então, recomendo sim que você comece
pela base de administração básica, que cria um laboratório, instala um banco de dados zero, entenda os conceitos, e aí depois, a partir daí, vai para o segundo módulo, que é o módulo de SQL. O nosso programa já está totalmente montado nessa estrutura, porque foi pensado exatamente para que você não tenha problemas, para que você tenha uma base sólida, para que você não pule etapas. Eu acho que um dos pontos é aquele cara que está com cargo de pleno, de sênior, e que muitas vezes não sabe nem o que está fazendo. Isso é um problema muito grande que existe na área de tecnologia. Então, por isso que a gente traz esses conceitos para que você consiga aprender realmente da melhor forma, da forma mais eficiente, com base sólida, e não queira pular essas etapas, que isso pode ser muito prejudicial. Eu vejo quantas pessoas que chegam aqui dentro dos nossos programas falando, cara, eu sou sênior, eu tenho um cargo sênior, eu tenho um salário bom, mas eu não entendo nada de banco de dados, eu não sei como que funciona, eu não sei nem o que eu estou fazendo. É aquele cara que está acostumado simplesmente a pesquisar comandos na internet e executar. Então, muito cuidado, não é isso que eu quero, que a gente recomenda que você faça com a sua carreira. Beleza? Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!